All the Young Dudes, capítulo 132, sétimo ano. Vítimas. Uivando, choramingando, cheiros, animais, magia, mofo. Tinha que sair, caçar, bando. O grande tentou detê-lo. O preto o segurou, mas precisava sair e estava com tanta fome, tão faminto. Remus, acorde! Seus olhos se abriram quando Sirius o sacudiu rudemente pelos ombros. O quê? Você está bem? Ele estava deitado de costas no chão empoeirado da cabana. E sangrava, mas não sabia de onde. Sirius estava sangrando também. Remus tentou se sentar e estremeceu quando sua cabeça girou e suas costas estralaram. O que aconteceu? Engasgou, a garganta doendo de tanto uivar. Ou gritar. Aqui. Black o ajudou a se levantar e ir para a cama. Ele puxou uma taça, não sabia de onde, e sussurrou. Aguamente. As mãos dele tremiam enquanto a água derramava de sua varinha e ele a entregou a Remus, que bebeu avidamente, derramando-a por seu peito. Sabia que algo estava errado. Podia sentir o cheiro do sangue, do medo e do nascer do sol. Mas seus pensamentos humanos demoraram a voltar à sua mente. Era como acordar ainda bêbado com uma ressaca para superar. O que aconteceu? Perguntou novamente, franzindo a testa. Você está ferido? Está tudo bem. Sirius balançou a cabeça. Ele estava muito pálido. Sem sua aparência aristocrática de costume, mas doentio, preocupado, amarelado de suor. Você apenas me arranhou algumas vezes. Você continuava tentando sair. Remus o agarrou de repente, puxando sua camisa. Sirius o empurrou para baixo gentilmente, pegando cobertores para cobri-lo. Ele balançou a cabeça. Não, nós mantivemos você aqui. Você nunca saiu, eu prometo. Onde estão os outros? Eles tinham que ir. Madame Pomfrey estará aqui em breve. Quando você se transformou de volta, foi diferente. Mais difícil do que o normal, eu acho. Você não estava acordando direito, então James me deixou com a capa. Eu não queria deixar você aqui. Remus se deitou, sua mente acelerando. Tentava se lembrar, mas estava tudo embaralhado. Ele só sabia de uma coisa, com certeza. Algo muito ruim aconteceu. Sussurrou. Sua própria voz tremia agora e um pavor frio se instalou em seu estômago como uma doença. Sirius não disse nada, apenas apertou sua mão. Ele ficou debaixo da capa. Assim que Madame Pomfrey chegou e ela entrou apressada com um terrível olhar cinzento em seu próprio rosto, Remus se sentou, todos os músculos gritando. Poppy, murmurou. O que aconteceu? Por favor, me diga. Primeiro, como você está? Ela perguntou, aproximando-se para sentir sua testa. Você está muito quente. Eu me sinto bem, mentiu, afastando a mão dela com impaciência. Houve um ataque, não foi? A mulher acenou com a cabeça, sem palavras. Seu coração bateu forte. Quem? Quantos? Não sei, disse muito baixinho. Remus nunca tinha ouvido aquela voz nela antes. Por um momento, Pomfrey nem mesmo encontrou seus olhos. Ela sempre o olhou nos olhos. Por favor, ele pediu novamente. Ela balançou a cabeça levemente. Não há nada que eu possa dizer a você. Estará no noticiário de manhã. Eu tenho que ver Dumbledore. Ele não está aqui. Ela se levantou. Agora, você pode andar? A professora McGonagall disse que você deve ir às aulas normalmente se estiver bem o suficiente. Não queremos ninguém perguntando onde você está. Vou te dar algo para a dor. Eles caminharam pelo túnel em silêncio, com Sirius atrás deles, ainda invisível. Madame Pomfrey lidou com o pior de seus arranhões, majoritariamente feitos por Padfoot, embora, felizmente, ela presumisse que ele mesmo os havia causado. E lhe disse para continuar com seu dia. Ele tomou a poção que lhe foi dada, mas sua cabeça ainda latejava e seu corpo doía. Assim que ela virou uma esquina, Sirius se revelou e passou o braço pelas costas de Remus. Por que você está fingindo que está bem? Ele sibilou, apoiando-o enquanto subiam as escadas de volta ao dormitório. Você mal consegue andar. Vou ficar bem em 1 minuto, respondeu cerrando os dentes. Ela tem o suficiente com que se preocupar. Oh, porra de escadas.
James disse que mandaria uma coruja para o seu pai imediatamente. Sirius continuou enquanto atravessavam lentamente a escada de mármore. Se alguém souber o que aconteceu, serão os Potter. Sim. Remus acenou com a cabeça, ofegando. Bom. Mas ele sabia que não era nada bom. O que quer que tenha acontecido, aconteceu e fora tão terrível quanto Castor prometeu. Seria o fim de qualquer chance de civilidade para os lobisomens. De volta ao dormitório, James ainda estava esperando por uma resposta de seus pais. Remus se sentou em sua cama pesadamente, o peito arfando, cada parte dele doendo, sua pele em chamas. Você poderia simplesmente faltar, Sirius disse, sem jeito, olhando para os outros. Fazemos isso o tempo todo. Remus balançou a cabeça. Ele se ergueu, agarrando-se à estrutura da cama. Não posso arriscar. Primeiro temos aritmancia. Snape está nessa. Se os jornais estiverem cheios de ataque de lobisomens e eu não estiver lá, ele vai ser o primeiro a começar a falar alguma coisa. Vou tomar um banho, só um minuto. Ele podia ouvir os outros 3 marotos sussurrando alto pela porta do banheiro, mas não tinha energia para se concentrar em nada, exceto em passar pelas próximas 6 horas. Então, abriu as torneiras e deixou que a água sibilante o afogasse. Ataques de lobisomens. Comunidade mágica exige ação. Centenas foram afetadas por uma série de ataques brutais de lobisomens durante a lua cheia da última noite, que deixou 15 bruxos mortos e pelo menos 5 desaparecidos, supostamente sequestrados. Nenhuma das criaturas responsáveis foi identificada ainda e o escritório do Auror aconselhou todos a ficarem em alerta máximo e consultar as diretrizes do Ministério, já publicadas sobre a identificação e abordagem de lobisomens, que são classificados como XXXXX e considerados altamente perigosos. O ministro interino da magia foi criticado por não manter o registro de lobisomens, estabelecido por Newt Scamander em 1947. Falando pela oposição, Abraxas Malfoy divulgou um comunicado na madrugada desta manhã. Os ataques de ontem à noite são mais uma prova de que o Ministério está em extrema necessidade de reforma, e em nome das famílias mágicas da Grã-Bretanha, antigas e respeitadoras da lei, exigimos sanções mais rígidas para os meio-humanos e outros elementos indesejáveis e potencialmente perigosos. Esta declaração provocou indignação naquilo que estão descrevendo como um ministério cada vez mais dividido. Sem nomes, James murmurou sombriamente. Isso não é bom. Protegendo as famílias das vítimas, Sirius sugeriu. Desde quando o profeta diário se preocupa com isso? Lily sibilou venenosamente. Desde quando o ministério se preocupa? Cuidado com o que você diz. Peter sussurrou com olhos arregalados. Meu primo, que trabalha no Profeta, disse que estão recebendo diretrizes muito rígidas sobre o que podem escrever, sobre o ministério, a guerra, qualquer coisa. E há espiões em todos os lugares verificando-os, certificando-se que ninguém está sendo muito crítico. Isso fez com que todos ficassem quietos e Lily olhou em volta nervosamente, verificando por cima do ombro. Não importava. Todos no salão principal pareciam estar falando sobre a mesma coisa, amontoados em grupos sobre os jornais, sussurrando entre si. Não é como se estivéssemos discordando do que o jornal diz. Marlene sussurrou, se inclinando para a frente. Eu odeio a política de Malfoy tanto quanto os próprios mestiços, mas ele está certo sobre as falhas no registro. Os lobisomens precisam ser contidos, ou coisas assim vão acontecer com o Lorde das Trevas ou não. Isso é ridículo, Black zombou. Um ataque organizado como esse só acontece quando há alguém por trás. Isso nunca aconteceria sem Voldemort o incitando. Todos estremeceram quando ele disse o nome. Remus notou isso acontecendo cada vez mais conforme a lista de desaparecidos crescia e as pessoas confiavam menos umas nas outras. Eles ainda são perigosos, Marlene respondeu. Não vejo por que fingimos que não são. Está dito bem aqui. Ela apontou para a impressão em preto e branco. Classificados XXXXX. Eu sei que é uma pena para eles. Eles podem ter sido perfeitamente normais de outra forma, mas fatos são fatos. Ninguém disse nada sobre isso. Remus fazia o seu melhor para ignorar a todos. Ele estava ocupado escrevendo uma carta para o professor Ferrox, que era a única pessoa que conseguia pensar que poderia estar em potencial perigo na noite anterior. Lívia o conhecia.
Ele a atacou uma vez, e Remus pensou que ela parecia o tipo de pessoa que guardava rancor. Além disso, escrever deu-lhe algo para se distrair de quão terrível se sentia. Todo dolorido e cheio de calafrios. Sabia que também estava com uma aparência péssima e achou melhor manter a cabeça baixa. Ela não sabe do que está falando. Lily sussurrou para ele no caminho para fora do salão. Miles vê tudo em preto e branco. Não leve para o lado pessoal. Eu não levei. Remus respondeu cansado. Estou bem, não se preocupe comigo. Ainda assim, ele temia trato das criaturas mágicas mais tarde naquela manhã, quando teria que se sentar ao lado de Marlene. Ele lançou um feitiço para encobrir suas cicatrizes mais recentes e estava bebendo em uma poção energética como se fosse mantê-lo vivo, mas não podia esconder o fato de que estava completamente exausto, sem mencionar a culpa esmagadora que sentia pelos ataques. Ele sabia que eles iriam acontecer. Ele disse a Dumbledore, mas não foi o suficiente. Devia ter feito mais. A aritmancia não foi tão ruim. Ele tinha Sirius, James e Lily, e eles formaram um amontoado protetor ao redor dele, tomando seus assentos no fundo da classe. Os exercícios eram quase impossíveis de fazer. Remus encontrou sua mente estranhamente fraturada, incapaz de segurar um pensamento por muito tempo. James e Sirius caíram em suas travessuras e palhaçadas de sempre, criando uma distração satisfatória sempre que o professor olhava para Lupin. Estava muito grato, especialmente porque os dois também haviam passado a noite inteira acordados. Depois, Sirius o acompanhou até trato das criaturas mágicas, já que ele tinha uma hora livre, e Remus não teve energia para recusar. Os corredores estavam muito ocupados para ele arriscar se apoiar no outro garoto, então foram devagar. Só falta essa? Sirius implorou, observando-o lutar para descer o terceiro lance de escadas. Você já mostrou seu rosto, Snívolos viu você. Remus apenas balançou a cabeça, continuando obstinadamente. Quando chegou ao fim, alguns meninos do terceiro ano passaram correndo, gritando um com o outro e rindo. Um deles esbarrou nele com sua bolsa. O que não teria sido nada em um dia bom, mas naquele momento era exatamente a coisa errada, o que jogou Remus de lado no corrimão. Ele mordeu o lábio quando o lado esquerdo de seu corpo atingiu a pedra dura, mas não pôde evitar um suspiro de dor. Ser Scorpius! Sirius gritou puxando sua varinha e atirando uma maldição em todos os três garotos. Eles gritaram quando as escadas de mármore se transformaram em areia movediça abaixo deles e começaram a engoli-los. Black só parou quando as pernas deles estavam penduradas no fundo e os dois ficaram presos no meio do caminho. Olhe por onde você anda, ele disse ameaçadoramente antes de ajudar Remus a descer os últimos degraus. Ninguém interveio. Ninguém nunca fazia quando era Sirius, e Remus estava muito focado em chegar à aula a tempo. Promete que você vai voltar e soltar eles? Perguntou enquanto se aproximavam da sala. Não preciso que você consiga uma detenção, além de tudo. Se outra pessoa não os encontrou até agora, Sirius deu de ombros. Eu só ensinei uma lição, qualquer monitor-chefe teria feito o mesmo. Remus normalmente teria achado aquilo muito engraçado, mas sentiu como se ele estivesse afundando em areia movediça também. Seus membros pesados e lentos, tudo ao seu redor nebuloso e turvo. Certo, Sirius estava dizendo. Eu estarei de volta aqui em 1 hora para te buscar. Não preciso que você me busque, eu não sou uma criança, murmurou. Não. Sirius apertou sua mão muito rapidamente. Você é o meu Muni. Ele fez uma anotação mental para guardar isso para mais tarde, quando estivesse sozinho, e poderia se deleitar com a ideia de ser qualquer coisa de Sirius. Agora, ele se odiava demais para permitir que alguém fosse gentil. O trato das criaturas mágicas foi pior do que ele poderia ter imaginado. Sua temperatura estava subindo ainda mais com o esforço e teve que enxugar o suor dos olhos, o cabelo grudando na testa. Apesar de o café da manhã ter acontecido apenas 1 hora antes, seu estômago parecia uma caverna vazia, roncando de forma intermitente. Sua cabeça doía e a sua visão turvava, mas ele se sentou ereto, olhando fixamente para o quadro negro. Eles deveriam estar estudando dragões, identificando as várias espécies e suas propriedades individuais. Kettleburn começou a lição como sempre fazia.
com uma história aterrorizante e geralmente angustiante de um encontro que ele teve com qualquer criatura que estavam discutindo. Hoje não foi diferente, e o professor com cicatrizes de batalha estava com bastante energia. Ele havia perdido 2 membros para o dragão. Apesar desse conto animado, apenas metade da classe estava realmente prestando atenção. Você poderia dizer pela expressão de leve horror em seus rostos enquanto escreviam anotações. A outra metade, Marlene e Mary incluídas, estava ocupada lendo o capítulo em seus livros que tratava de lobisomens. Há algo um pouco sexy sobre toda essa coisa de homem-fera, no entanto. Mary sussurrou para Remus, que começou a se sentir tonto. Mary! Marlene sibilou com raiva. Isso é completamente insensível. Pessoas morreram. Só estou dizendo. Você não pensaria isso de qualquer maneira se conhecessem de verdade. Falei com Cyan Post durante o verão. Ela saiu no ano passado para o treinamento de curandeira e ela está acompanhando um curandeiro na ala de licantropia do St. Mangas. Eles têm uma higiene péssima. A maioria deles, porque não podem viver perto dos bruxos normais e basicamente vivem de esmolas e caridade. Bem, eu sinto muito por eles, Mary retrucou. Isso parece horrível. Os bruxos são tão sem coração. Você está sendo deliberadamente estúpida. Eles são perigosos. Com licença, professor Kettleburn? Toda a classe se virou para ver McGonagall parada na porta. O estômago de Remus afundou. Ela tinha vindo atrás dele? O ministério finalmente veio atrás dele? A chefe da casa da Grifinória parecia muito séria e segurava uma carta na mão, mas não olhou para Remus. Lamento interromper. Marlene McKinnon, posso falar com você? Marlene franziu a testa e se levantou, colocando a pena de volta no tinteiro. Ela lançou um olhar confuso para Mary e Remus antes de seguir a professora para fora da sala. A porta se fechou e todos olharam para ela em silêncio. Ela não pode estar com problemas? Mary sussurrou para Remus. Ela é certinha demais. Remus resmungou algo, mas a sua fome havia se transformado em enjoo, e ele não queria abrir a boca. Gostaria de poder tirar a capa. A sala estava tão abafada e quente. Ele estava ficando desconfortavelmente úmido sob as axilas e nas costas. Você está bem, querido? Mary perguntou, seu rosto preocupado. Parece que você vai vomitar. São as histórias horríveis de Kettleburn. Remus acenou com a cabeça levemente, disparando dores primeiro em seu pescoço enquanto fazia. Ele apoiou a testa nas mãos, esperando apenas parecer que estava realmente interessado em suas anotações. No entanto, não havia mais espaço para Mary sondá-lo. Um grito horrível soou fora da sala de aula, seguido por um gemido arrepiante de desespero absoluto. Mary ficou de pé imediatamente e saiu correndo da sala para ver sua amiga. Remus teve apenas um vislumbre quando a porta se abriu e fechou. Marlene de joelhos, soluçando, e McGonagall curvada sobre ela, dando tapinhas em seus ombros. Até Kettleburn ficou mudo por alguns minutos antes de recuperar a compostura e limpar a garganta. Estamos vivendo em tempos difíceis, disse ele um tanto fora do personagem. Peço a todos que sejam gentis uns com os outros, especialmente ao se preparar para deixar Hogwarts. A lição continuou depois disso, muito moderada, e Remus precisou de toda a concentração para ficar consciente em sua cadeira, agora que ele estava sozinho em sua mesa. Cerca de 15 minutos antes do final da aula, houve uma segunda batida na porta. Entre! Kettleburn gritou. A porta se abriu e Lily entrou. Bom dia, professor. Vim buscar as coisas de Marlene para ela? Kettleburn acenou com a cabeça e gesticulou para a mesa de McKinnon, onde seu trabalho ainda estava espalhado, a mochila pendurada nas costas da cadeira. Lily se aproximou e rapidamente começou a juntar as coisas. Ela deu uma olhada em Remus e ergueu a cabeça. Desculpe, professor, posso pedir a Remus para vir comigo? Eu não percebi que Mary deixou as coisas dela também. Claro, claro. Kettleburn acenou com a cabeça distraidamente, rotulando um diagrama do covil de um dragão no quadro. Capítulos 18 a 25 para a próxima lição, por favor, Sr. Lupin? Sim, senhor. Remus resmungou, pegando a bolsa de Mary. Graças a Deus não estava pesado. E graças a Deus por Lily Evans.
Assim que eles estavam fora do corredor, Remus se apoiou pesadamente na parede e fechou os olhos. — Ah, Remus! Disse Lily, ansiosa, levando a mão fria à testa dele. — Você está horrível. — Estou bem. Ele murmurou inutilmente, os olhos ainda fechados. Só me dê um segundo. Marlene está... Ela foi para casa. Lily baixou a voz, embora estivessem sozinhos. O irmão dela, Danny, foi atacado ontem à noite. Sem Mangos começou a divulgar nomes. A cabeça dele girou. Ele abriu os olhos apenas para ver manchas pretas e fechou-os novamente caso desmaiasse. Ele está vivo, mas não parece muito bem. A culpa era avassaladora, rugindo nos ouvidos de Remus. Como ele iria olhar Marlene nos olhos novamente? Vamos. Lily pegou seu braço e colocou-o sobre os ombros. Ela se ajustou muito bem, mas ele não se atreveu a se apoiar muito nela. Estou levando você para a torre. Você não está em condições de ir a mais aulas. Vou dizer que está me ajudando a fazer as malas de Marlene. Alguém deveria contar. Ele estava prestes a dizer Yasmin, mas percebeu que ainda era um segredo. Madame Pomfrey, terminou, desajeitadamente. Marlene vai perder as aulas de cura. Tenho certeza que ela já sabe, respondeu Lily vivamente. Venha, agora. Ela era muito mais difícil de recusar do que Sirius. All the Young Dudes, capítulo 133, 7º ano. Tarde de domingo. Domingo, 29 de janeiro de 1978. Uni. Já passou do meio-dia. E... Achei que iria querer levantar. Não, obrigado. Posso entrar? Não. Ok, então. Sirius começou a se afastar e o estômago de Remus embrulhou. Desculpa. Ele disse alto o suficiente para Black ouvir parar. Remus finalmente saiu das cobertas. Eu quero você aqui, eu só não sei o que dizer. Ele podia ouvir Sirius se remexendo, as mãos nos bolsos e então os dedos passando pelo cabelo. Finalmente. Não precisamos conversar. Remus suspirou. Ele estava uma bagunça. Não tomava banho direito desde quarta-feira e só saíra da cama para usar o banheiro. Os outros garotos o estavam alimentando, passando comida pela fresta de suas cortinas, e se não tivessem feito isso, Remus não tinha certeza se teria comido. Ele estava no pior estado em que já esteve, mas sentia falta de Sirius. Ok, então. As cortinas se abriram e Remus fez uma careta contra a forte luz do dia, mas Sirius entrou rapidamente, fechando-as novamente. Ele o olhou, mas não por muito tempo, logo se arrastando para deitar ao seu lado e envolvê-lo aos seus braços. Obrigado. Ele respirou contra o cabelo de Remus. Por me deixar entrar? Acho que estou fedendo. Sirius respirou fundo, fazendo cócegas em sua testa e fazendo-o se contorcer. Não, apenas cheira como Mooney. Sai, seu cachorro. Remus se contorceu para longe dele. Sente que vai querer levantar logo? Todo mundo está preocupado. E eles estão vindo perguntar a mim agora, como se eu soubesse o que fazer, porque todo mundo sabe sobre nós, o que é estranho e muita pressão, na verdade. Remus riu e foi estranho, mas bom. Ainda assim, ele tinha um episódio melancólico para sustentar. Ainda não estou com vontade de levantar. Ok, então você precisa deixar eu me esconder aqui com você, porque eu não vou voltar pra lá. Sirius. Remus. Black franziu a testa para ele, exagerando as sobrancelhas para parecer estúpido. Pare com isso. Remus cruzou os braços, ciente de que estava começando a soar como uma criança mal-humorada. Eu não vou. Sirius o cutucou nas costelas. Vamos lá, eu sei que você está se sentindo na merda sobre tudo, mas você já considerou que não é para você carregar toda essa miséria assim? Que talvez, se você conversar com seus amigos, as coisas não pareçam tão ruins? Remus franziu a testa para ele, os braços ainda cruzados. Talvez isso funcione para você,
Você está dizendo que isso está funcionando para você? Remus apertou os lábios. Eles se encararam por um minuto. Lupin chegou a pensar que gostaria de brigar com Sirius agora, como eles faziam nas luas cheias, só porque era uma maneira divertida de expelir energia. Então ele percebeu algo e cheirou o ar. Você está sangrando? Eu posso sentir o cheiro de sangue. Provavelmente é você, da lua. Não, eu já me curei. Minhas feridas nunca ficam abertas por mais de um dia. Puta merda. Black riu levemente. Como é possível você ser ainda mais legal? E é o meu sangue, eu consigo sentir. Lá vai você de novo. Você é basicamente um super-herói. Sirius. Ok. Ele se sentou, passando as mãos pelos cabelos. Você me atacou algumas vezes na lua, eu te disse isso. Nós fizemos isso um com o outro. E você não pode me transformar quando eu sou um cachorro. Já testamos isso várias vezes. Mas você ainda está sangrando? Já faz quase uma semana, você precisa ir até a Madame Pomfrey. Ah, sim. Aí eu vou dizer que meu namorado, o lobisomem, me arranhou enquanto eu estava em forma de cachorro como um animago ilegal. Jesus! Remus gemeu, puxando-se para cima e para fora da cama, agarrando Sirius pelo pulso e puxando-o consigo. Onde estamos indo? Eu preciso de uma luz melhor. Ele escancarou a porta do banheiro e fechou a tampa do vaso. Sente, instruiu. O moreno obedeceu, meio sorrindo. Remus abriu o pequeno armário com um espelho acima da pia, pegando a essência de murtisco, desinfetante, gaze e bolas de algodão. Ao longo dos anos, havia descoberto, entre tentativas e erro, que uma combinação de coisas mágicas e trouxas funcionava melhor, como quase todo o resto. Ele puxou a varinha da calça do pijama e parou na frente de Sirius. Ok, me mostre. Sirius abaixou a calça, não gostando mais da motivação recém-descoberta de Remus. O moreno suspirou pesadamente e levantou a camisa, dizendo: Não é tão ruim assim. Não estava tão ruim quanto temia, mas ainda assim fez seu estômago apertar quando viu. 3 listras vermelho escuras nas costelas de Sirius. Elas estavam começando a curar, mas Lupin sabia que poderia acelerar o processo com bastante facilidade. Ele respirou fundo e encontrou os olhos de Sirius e pegou o desinfetante. Então sua varinha. Remus era muito bom em curar cortes a essa altura, e a crosta e a vermelhidão desapareceram em um instante. Agora eram listras brancas. Eu sinto muito, disse com pesar. É uma ferida mágica. Você vai ter uma cicatriz aí pro resto da sua vida agora. Sirius olhou para a marca e depois para cima novamente. Tudo bem, Remus? O moreno respondeu silenciosamente. Então, por incentivo de Sirius, Remus se juntou ao grupo, e todos foram gentis o suficiente para fingir que eles simplesmente tiveram mal-estar, e não que esteve os evitando. As notícias dos últimos dias foram particularmente sombrias. Primeiro, o profeta publicou uma lista dos mortos e suas fotos. Em seguida, publicaram uma lista dos supostos infectados, junto com suas fotos, o que provocou protestos entre alguns dos comentaristas mais liberais e acendeu um debate sobre o registro obrigatório para todos os lobisomens. O nome de Greyback não havia sido mencionado, nem qualquer outro lobisomem que Remus conhecesse. Era como se os crimes horríveis simplesmente tivessem acontecido uma noite e os agressores tivessem desaparecido no ar. Ninguém tinha ouvido falar de Marlene também, embora Danny McKinnon fosse um dos citados nos jornais. Ele recebera 10 centímetros de texto em virtude de sua fama como batedor dos Chudley Cannons. O gerente da equipe foi entrevistado e citado dizendo que, embora ainda não tivesse sido informado sobre os detalhes da condição de Danny, os Cannons operavam uma política de tolerância zero para mestiços e criaturas perigosas, e lidariam com qualquer alegação de infecção adequadamente. James jurou que nunca veria um jogo dos Chudley Cannons novamente, mas Remus principalmente se sentia mal por Danny. Todos tentaram colocar toda essa miséria para trás e desceram para o almoço de domingo. E graças a Deus, geralmente era a refeição favorita de Remus da semana, e ele estaria ainda mais triste se a tivesse perdido. Então passou o resto da noite acomodado na sala comunal em frente ao fogo. Remus até concordou em jogar xadrez com Peter, que ficou extasiado. Você sabe o que devemos começar a levar a sério? Sirius pensou alto, remexendo em sua coleção de discos. Niams?
Remus perguntou esperançoso enquanto Peter capturava seu cavalo. Currículos de emprego? Lily disse da poltrona onde estava sentada no colo de James lendo uma revista. O campeonato de quadribol? Sugeriu James. Pelo amor de Deus, Sirius disse. Tenho vergonha de chamar vocês de marotos. O quê? Todos os três franziram a testa ofendidos. Peter riu. Ele está falando da grande pegadinha da Sonserina. Você sabe, começamos a planejar antes do Natal. Oi, querido. Você é sem dúvidas a minha pessoa favorita. Sirius sorriu amplamente. Peter bufou. Cai fora. E prontamente capturou a rainha de Remus. Oh, não sei porque me incomodo, não venço você desde que tínhamos 13 anos. Lupin suspirou deitado no tapete sobre os cotovelos. Ele olhou para Sirius. Bem, então, tem um plano? Talvez. O que quer que façamos, acho que devemos focar o ataque nas masmorras. Não vamos usar palavras como ataque, disse Lily apressadamente. Isso é apenas uma brincadeira. Certo? Espírito saudável de rivalidade inofensiva. Se quiser. Sirius deu de ombros, meio ignorando a interjeição. De qualquer forma, Moony, pensei que o seu grupo de estudos estava envolvido nisso. De que adianta você ter todos esses minions se não pode fazê-los trabalhar para você? Pela última vez, eles não são meus minions. Remus revirou os olhos. De qualquer forma, ainda não fizemos uma reunião direito nesse semestre. Tenho estado um pouco ocupado. Bem, como nenhum de nós está programado para estar em perigo mortal pelo próximo mês ou mais, Sirius respondeu, acho que devemos começar. Todo mundo está precisando de uma risada, hein? Remus, reúna as tropas. Nos agruparemos na próxima semana. Contanto que não coincida com o quadribol, James bocejou. Eu estarei lá. Certo, vou pra cama. Transfiguração é a primeira aula amanhã. Todos os outros olharam para o relógio ou começaram a bocejar e concordaram em seguir o exemplo. A sala comunal estava se esvaziando agora de qualquer maneira e eles foram um dos últimos a sair. Remus tinha acabado de colocar seu pijama e escovar os dentes quando se lembrou de que havia deixado seu livro no andar de baixo. Embora isso normalmente não importasse, este livro em particular era Maurice, de E.M. Foster, e embora a capa fosse indefinida, estava um pouco preocupado que se alguém o pegasse e lesse a sinopse, as sobrancelhas seriam levantadas. Suspirando, ele saiu do banheiro e desceu correndo, murmurando, vou buscar meu livro, para Sirius, que era o próximo da fila. Tinha acabado de pegar o livro e estava prestes a subir de volta quando ouviu o buraco do retrato se abrir. Ele se virou para ver Mary entrar. Ela estava usando um vestido curto de prata brilhante e tropeçou ao entrar, mas se conteve e deu uma risadinha. Tudo bem? Ele a chamou. Ela olhou para cima, apertando um pouco os olhos na luz fraca. Ei, sexy! Ela sorriu, vagando um pouco instável em seus pés. Poderia ser devido ao salto de 10 centímetros que ela estava usando. Ou poderia ser a cerveja da bruxa. Remus podia sentir o cheiro flutuando dela. Oi, onde você esteve? Ele voltou para os sofás, querendo ter certeza de que ela estava bem antes de sair. Ela acenou com a mão, desabando na poltrona mais próxima e espalhando as pernas. Seu vestido curto subia por suas coxas, mas ela não parecia incomodada. Apenas uns drinks na sala comunal da Corvinal. Pensei que você estava saindo com um lufano. Ele estava lá. Ela exalou, sorrindo, inclinando a cabeça para trás e fechou os olhos. Suas pálpebras estavam pintadas de ouro e delineadas com kohl. Ela parecia uma rainha egípcia em um vestido de festa. Mas muitas pessoas estavam lá, eu suponho. Ela parecia triste. Remus se sentou na poltrona em frente a ela, segurando o livro no colo. Você está bem, Mary? Sim. A menina abriu os olhos lentamente e sorriu para ele. Ela não estava tão bêbada, ele percebeu, mas parecia cansada e profundamente infeliz. Apenas coisas da minha mente. Meninos sendo idiotas. Pobre Marlene. Você teve notícias dela? Mary balançou a cabeça e se sentou piscando. Você não tem um cigarro, tem, querido? Eu normalmente não fumo, mas eu realmente quero um agora. Tenho. Remus enfiou a mão no bolso em busca da caixa de fósforos onde guardava os cigarros que ele mesmo bolava.
Então a abriu. Normal ou divertido? Divertido, por favor. Ela ronronou, estendendo a mão. Pode me ajudar a dormir. Sobre Marlene, Remus disse, acendendo o seu. Eu acabei de pensar. Você conhece a amiga dela, Yas? Você a viu por aí? Eu não tenho certeza se alguém contou a ela. Eu contei, Mary disse, exalando, observando-o através da fumaça sob suas pesadas pálpebras douradas. Eu contei a ela. Remus piscou surpreso. Isso é bom, então. Achei melhor ela saber. Mary continuou, puxando uma mecha de seu cabelo e enrolando-a timidamente em torno do seu dedo mínimo. Não queria que ela pensasse que Miles tinha dado um bolo nela. Remus deu uma tragada rápida e afiada no cigarro, franzindo a testa levemente. O que você quer dizer? Mary riu, arqueando-se para trás da cadeira, mostrando seus dentes brancos perolados. Ela deixou a mecha do cabelo enrolar de volta ao seu lugar como um saca-rolhas. Qual é, Remus? A menina balançou a cabeça. Eu sei. Você... Ela te contou? Não. Mary concedeu, voltando a se sentar com um suspiro. Mas eu não sou burra. Apesar dos rumores que dizem ao contrário, pelo menos eu sei como romance é. Ela arqueou a sobrancelha. Não sou tão estúpida quanto James, por exemplo. Quanto tempo ele demorou para descobrir? Ele não sabe sobre Marlene. Remus respondeu. Eles não devem conversar muito durante os encontros pro quadribol. Eu não estou falando sobre Marlene agora. Estou falando de você. Eu? Ele beija bem, não é? Ela piscou para ele. Mas você também beija, eu me lembro. Como... Eu já suspeitava há algum tempo, apenas pequenas coisas. Todo o tempo que vocês passam juntos, ele está solteiro por mais de 5 minutos. Eu não tinha 100% de certeza, mas você acabou de confirmar. Droga. Ela riu de novo em um som amigável e vibrante. Garoto bobo. Mary sorriu afetuosamente, brincando com seu cabelo novamente enquanto fumava. Ela o olhou novamente, seus olhos mais focados. Quando falou, sua voz estava mais séria do que o normal. Está tudo bem se você quiser manter isso em segredo. Eu ia esperar para ver se você mesmo iria me contar, como estou fazendo com o Miles, mas eu só queria que você soubesse. Eu sei que eu tenho essa reputação de ser um pouco fofoqueira, mas eu posso guardar um segredo, ok? Principalmente dos meus amigos. E se... Ela mordeu o lábio. Se houver mais alguma coisa que você esteja mantendo em segredo, Remus, então... Você pode confiar em mim, ok? Isso não muda nada. Eram revelações demais para uma noite. Lupin deu uma tragada forte em seu cigarro e meio que desejou ter optado por um baseado também. O que você está dizendo? Ele perguntou com muito cuidado. Você acha que sabe de mais alguma coisa? Remus. Ela se sentou. As cicatrizes. Ficar doente em cada lua cheia. Fazemos a mesma aula de trato das criaturas mágicas, sabe? Você não pode contar a ninguém. Remus disse, sua voz muito baixa, embora eles estivessem completamente sozinhos. Por favor, Mary, eu e Sirius... Isso é uma coisa, mas isso... Eu poderia ser expulso da escola, eu poderia ser preso. Hey! Mary levantou-se rapidamente e veio sentar-se no braço da cadeira. Não vou contar. É isso que eu estou tentando explicar. Ela passou o braço em volta do ombro dele. Não faz diferença para mim. Eu juro. Mesmo? Mesmo. Ela beijou sua bochecha e deu-lhe um aperto. Então não leve o que aconteceu com o irmão de Marlene para o coração, hein? Não tem nada a ver com você. Ela nunca me perdoaria se soubesse. Remus disse tristemente. Mary entregou-lhe o que restava do baseado e ele deu uma tragada agradecido. Não se preocupe com isso, a menina disse petulantemente. A cabeça dela vai mudar. Ela sabe quem você realmente é. E, talvez, você possa ajudar. Você poderia escrever para Danny até. Aposto que um amigo ajudaria. Isso é...
Remus estava prestes a dizer que, embora fosse uma ideia muito boa, era quase impossível, considerando o fato de que ele não era registrado. E seria uma má ideia chamar atenção para si mesmo. Mooney, cadê você? A voz queixosa de Sirius desceu ruidosamente as escadas. Posso sentir o cheiro de maconha daqui, você não está sendo sutil. Ah, e aí, MacDonald? Black? Mary acenou com a cabeça ainda empoleirada nos braços da cadeira de Remus. Desculpe, estou tentando seduzir seu namorado. Ah, sim. Gostaria de ver você... espera, meu o quê? Ela apenas mostrou a língua para ele. Sirius olhou para Remus. Estamos contando para todo mundo agora. Ei! Mary pulou do assento. Eu não sou todo mundo. Seu idiota arrogante. Não se esqueça que eu tive vocês dois primeiro. Remus não pôde deixar de rir da expressão no rosto de Sirius e levantou da poltrona, envergonhado, ainda segurando Maurice. Desculpa, vou subir agora. Estávamos apenas conversando. Ele olhou para Mary. Você vai ficar bem? Sim, ela acenou com a cabeça, sorrindo. Eu estou indo para a cama também. Boa noite, rapazes. Boa noite. De volta ao andar de cima, no brilho quente do dormitório, Peter já roncava baixinho atrás das cortinas e James estava sentado de pernas cruzadas em sua cama, folheando seu caderno de quadribol. Pensei que tínhamos perdido você, Mooney. Ele sussurrou alegremente quando os dois garotos entraram. Encontrei Mary. Ela foi a uma festa com os corvinos. Veja. Isso é o que acontece quando você fica preso com o monitor-chefe e a monitora-chefe em sua casa. Sirius suspirou, recostando-se na própria cama. Toda diversão acontece em outro lugar. Para de reclamar. James sorriu, fechando seu livro. Teremos mais festas e você sabe disso. Agora, vá para a cama como um bom menino. Tudo bem. Sirius bocejou, caindo dramaticamente para trás, então ele desapareceu através das cortinas de veludo pesadas. Boa noite, então. Remus disse, indo para sua própria cama, mas a mão de Sirius disparou e agarrou seu pulso. Mooney, ele sussurrou suavemente, das sombras através do véu da cortina. Remus mordeu o lábio e olhou para James, que desviou o olhar sem jeito e começou a fechar as cortinas de sua cama. Bem, foda-se. Ok. Então deixou Sirius puxá-lo para dentro. Notas do capítulo. Gente, não sei se vocês perceberam, mas o final desse capítulo tem um dos maiores foreshadowings de All the Young Dudes. Spoiler para Harry Potter e a Ordem da Fênix. Diz no final... então ele desapareceu através das cortinas de veludo pesadas. Aí aqui, ele sussurrou suavemente das sombras atrás do véu. O véu. Enfim. Vamos deixar vamos deixar a tristeza pro final da fic, né? A gente ainda tá no momento felizinho. Mas enfim, eu adoro que essa fic, tipo, mesmo nos momentos felizinhos, a gente ainda é lembrado de coisas tristes. Enfim. Adeus.